Já voltamos com o Band Cidade Entrevista deste sábado, falando sobre lixão, aterro controlado e aterro sanitário. No dia 14 de março deste ano, exibimos aqui no Band Cidade uma reportagem que mostrou o perigo que os lixões ou aterro controlado, como é o caso aqui da capital, podem oferecer à aviação. Quem mostra é a repórter Samira Benoliel e os cinegrafistas Henrique Farias e Alberto Júnior. Nas feiras da cidade e no lixo, eles são ameaça. Nos céus, um perigo. A falta de consciência de muita gente vai além dos danos causados ao meio ambiente. Nas proximidades dos aeroportos, o lixo atrai essas aves que acabam dividindo o espaço aéreo com os aviões. De acordo com o Seripa, de janeiro até agora, 4 colisões foram registradas envolvendo aves na região. Só para se ter uma ideia, 7 mil quilos é um peso que o urubu de apenas 1 quilo passa a ter quando se choca com um avião. Daí vem a preocupação das autoridades em evitar riscos e evitar o pior. As aeronaves, no momento principalmente de pouso e decolagem, ao de repente colidir com uma dessas aeronaves, pode perfurar assim a fuselagem ou mesmo entrar na turbina de um avião e vindo realmente a derrubar a aeronave. Em Manaus, uma das alternativas adotadas pelo 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos é o remanejamento ou até mesmo, em casos mais extremos, o abate dessas aves. A prática é autorizada pelo IBAMA. O CENIPA, de posse dessas informações, gera outros relatórios para a ANAC tomar as medidas mitigadoras para eliminar o risco. A ação também conta com o apoio de pesquisadores do INPA, biólogos que estudam o comportamento dos animais e ajudam os órgãos na localização dos chamados focos atrativos. Entender quais são os atrativos dessas espécies é fundamental para o manejo de uma espécie. Não é só reduzir a população, por exemplo, através do abate. Você tem que conhecer as estruturas que atraem essas espécies e manipular essas estruturas. No caso dos urubus, quais seriam medidas eficientes? Você reduzir a quantidade de alimento que está disponível para essa população. Em média, acontecem pelo menos 900 colisões com aves por ano no Brasil. Aeroportos das cidades sede da Copa do Mundo de 2014 entraram em uma lista prioritária do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos para intensificar as medidas de prevenção. Principalmente a população no entorno do aeroporto, nós desenvolvemos também campanhas ambientais, visita de escolas, para a questão de educação ambiental realmente, doutrinar a população a depositar, descartar o lixo em locais corretos. Mas é importante saber que a segurança nos aeroportos não depende apenas da aeronáutica ou a infraero. Manter o ambiente limpo evita muitas doenças e preserva principalmente a vida. Você tem que cuidar, evitar isso, porque os urubus estão se movimentando e usando o mesmo espaço que as aeronaves estão usando na nossa cidade. É um risco muito sério, tão sério que a presença de urubus perto de aeroportos fez com que os aeroportos dos municípios de Tefé e Parintins, no interior do estado, fossem fechados por mais de uma semana devido a esse problema. Agora imagina o aeroporto internacional Eduardo Gomes aqui em Manaus. Como ficaria a situação, né, superintendente? Mas esse aí é um risco que pode ser evitado, não pode? É um problema sério. O perigo aviário nas grandes cidades do Brasil e do mundo, inclusive, é um problema que tem que ser tratado com carinho. Já há alguns anos nós estamos tentando despertar para a sociedade de Manaus, para mostrar que cada um tem a sua responsabilidade, bem como essa matéria reportou com muita clareza, porque o problema aviário do urubu, a presença do urubu, é ocasionada pela grande oferta de alimento que existe na cidade de Manaus. Não só nas áreas adjacentes aos aeroportos, porque esta ave ela tem uma autonomia de voo muito grande. Então, lixeiras viciadas em áreas distantes do aeroporto também possibilita com que essas aves cada vez mais proliferem na cidade de Manaus. A gente pode dizer que esse risco é evidente aqui na capital, já que se fizer uma análise logística, o aterro controlado não é tão distante assim do aeroporto?
Sim, aqui nós temos registrado já vários acidentes. Felizmente, não tivemos vítima fatal até o momento, apenas com danos materiais, né? Mas só as grandes empresas comerciais, aqueles incidentes registrados na Infraero, na ANAC, eles apontam para mais de 2 acidentes por mês. Acontece aqui só no aeroporto Eduardo Gomes. Como não existe vítima fatal, né? Isso não é passado à população, mas é bom que se fale para saber que uma hora dessa, infelizmente, pode vir a ocorrer. E volto a dizer, não é apenas a questão próxima ao aeroporto, tem que ser cuidado da cidade toda. Nós temos um manejo dessa ave no aeroporto Ponta Pelada, que é da base aérea de Manaus, e lá nós já desenvolvemos várias etapas, e nos permitiu comprovar, inclusive, que o abate dessa ave não é solução para o problema. Nós já autorizamos várias vezes a base aérea de Manaus fazer o abate de urubu dentro de um plano de manejo controlado, e a resposta não foi eficiente. Nem isso não fez com que diminuísse o número dessas aves, porque a oferta de alimentos é muito grande. Então, nós temos que tratar com muito cuidado, e aí quando eu falo nós, eu estou falando do poder público, estou falando do cidadão comum mesmo. Tem que saber destinar corretamente os seus resíduos, ensacolar, colocar no local adequado, na hora adequada da coleta do nosso lixo do dia a dia. De cada cidadão a gente pode atribuir a culpa, por exemplo, da falta de consciência, já que essa é uma cultura antiga, de se terminar de comer um bombom e jogar a casca no chão, por exemplo, ou então não saber separar o vidro do resto de comida. Mas agora o poder público, seria a atribuição, como é que a gente poderia atribuir ou classificar essa situação, já que a gente percebe que muita coisa não é feita para tentar mudar isso que a gente viu, superintendente? O poder público tem que investir muito nessa questão da educação. Apesar de ser uma iniciativa a longo prazo, mas é a mais eficiente. A curto prazo é isso que nós estamos discutindo. Ter um local adequado para dispor os nossos resíduos, melhorar esse sistema parcial de disposição, aquele das feiras, dos mercados, das escolas, da própria residência, né, do cidadão, protegendo dessas aves. Esse é a curto prazo. Agora, investir na educação é o que vai gerar resultado. E isso daí parte por medidas, não só de colocar o lixo adequado, mas de incentivar, por exemplo, a coleta seletiva. Né? Porque além de você estar dando longa vida ao aterro que vai ser construído, porque se você selecionar o tipo de lixo, e aí possibilitar o reaproveitamento desse lixo, desses resíduos, melhor dizendo. E você pode gerar renda, inclusive, com isso. Pois é, o senhor explicou na primeira reportagem que nós exibimos hoje aqui, que, por exemplo, os lixões, os aterros sanitários e controlados, como é o caso aqui da capital, geram gases que podem ser aproveitados. De que forma? Sim, os gases também podem ser. Nós sabemos que esse material dos resíduos em decomposição, eles geram gases. E sendo um aterro sanitário, você vai separar a disposição deles dentro do aterro pela classe de material ali depositado. E aí você possibilita você que controla o aterro saber o tipo de gás que vai ser gerado naquelas células. E aí direcionar um aproveitamento que se sabe que pode ser feito com geração de energia, né? Aproveitar esse material e transformar em energia. Pode ser em combustível mesmo, né? O biocombustível, como nós chamamos, né? Ou até um outro processo mesmo de gerar energia, quem sabe, no mínimo, para o próprio empreendimento. Mas tem muito lixo que vai parar diretamente no aterro que não deveria ir diretamente para lá. Por quê? Justamente por essa falta de planejamento. E eu acho que o que a prefeitura talvez queira dar a mensagem para a indústria seja isso. Nós temos essa obrigação de, primeiro, selecionar nosso resíduo, e aí parte da indústria até o cidadão. Né? Mas para isso você tem que depois dar condição. Então, se a prefeitura está cobrando isso agora das indústrias, ela tem que preparar também um local adequado. Porque imagine, vamos falar de um caso específico que hoje nós atravessamos a cidade de Manaus. Começa a se incentivar a coleta seletiva de lixo. Você separar o lixo em casa para dar uma destinação nobre a esse lixo. Muito bem. O que acontece hoje? Você até faz isso em casa, mas depois que você separa esse lixo, aonde você leva?
qual é a estrutura montada para fazer essa coleta. Então é muito pouco divulgado ainda os locais para que você disponha esse lixo. Na frente da residência não funciona, porque o caminhão que passa, ele acaba misturando. Então o trabalho que você teve dentro da sua casa, ele acaba fazendo uma mistura e vai tudo para o mesmo local. Então temos que investir nisso também. Ok, superintendente, felizmente estamos chegando ao final do Band Cidade Entrevista, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem rápida tanto para as autoridades, no caso a prefeitura, quanto para os empresários sobre essa questão de um aterro sanitário adequado aqui na capital. Basicamente, todos têm que fazer a sua parte. Eu acredito que o poder público já está comprometido com isso, sabe da sua responsabilidade, já estão discutindo o novo aterro sanitário. Eu acho que tem que investir nisso, coibir essas lixeiras viciadas que existem na cidade, punir as pessoas que fazem isso. O lado do empresário é fazer o seu plano de gerenciamento do resíduo, até porque é uma obrigação da sua empresa fazer esse gerenciamento, separar os lixos. E você que trabalha com material que é tóxico, que é radioativo, que é considerado como perigoso, você tem que fazer a destinação para que ele retorne a quem gerou inicialmente. E nós fazemos a nossa parte em casa também. Ok, obrigado, superintendente. E na guerra de quem é a culpa, as vítimas somos todos nós. A prefeitura diz que a decisão de proibir que as empresas descartem o lixo no aterro é para desafogar o espaço que hoje opera no limite. Por outro lado, os empresários afirmam, não foram avisados a tempo sobre essa decisão e não há como investir em um sistema de aterro ou reciclagem própria. No meio do fogo cruzado, a natureza sofre os impactos e nós as consequências. Se cada pessoa tem de acordar para a realidade e tomar iniciativa própria, os governos, no caso não só a prefeitura e os empresários, têm que imediatamente abrir os olhos e pensar em soluções, mesmo que a longo prazo, que agora no momento possam começar a resolver esse grande problema. A você que nos acompanhou nesta edição do Band Cidade Entrevista, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até lá.